Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Tá aí, não gostou do... Aliás, aqui, olha, parabéns, um jogo na Gávea, muito legal, sábado de manhã, público presente, um ótimo programa, né, pra quem tava ali na região, o torcedor do Flamengo. Mataram a saudade há 22 anos. Em 1997 foi o último jogo oficial do Flamengo, do profissional, né? Na Gávea, Rodrigo Bueno. Gostou do que viu? Gostei. O Landim presente disse que foi um presente para os sócios, né? Para quem não conhece a sede do Flamengo, né? Tem o clube ali, né? Então, todas as outras atividades, tal, os associados, que votam, claro, na eleição para presidente. Então, foi um presente. Fica colado a Gávea ali. E o lugar é maravilhoso, né? A Lagoa, a região dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, exatamente onde fica o Flamengo. Né? Imagina se tivesse um estádio mesmo ali e tal, ia causar um transtorno para o entorno ali, né? Mas saiu porque a associação de moradores da região. Eu imagino seria complicado para o trânsito e tal. Mas o lugar é absolutamente lindo, maravilhoso, onde fica o Flamengo foi lindo, maravilhoso, com apenas um volante, o Diego fazendo, vamos lá, uma espécie de segundo volante, jogou um pouquinho mais recuado. Você gostou do Flamengo? Ainda sem Rafinha, ainda sem Arrascaeta, né, que está retornando aí da Copa América, sem o Cuéllar. Tem ar de cara nova, né? Quando você muda alguma coisa na sua vida, qualquer coisa assim, tem um primeiro impacto que é legal a mudança. E acho que muita gente queria isso. O torcedor clamou a saída do Abel Braga. Vem um cara que já vai e joga com um volante só. 4-1-3-2, é o esquema que ele gosta. Eu imagino que é o que ele vai implantar. E a presença dele ali muito ativa, num calorzão, né? Você vê o cara português, europeu. Tudo bem que Portugal também tem clima quente muitas vezes, mas né, ele participando, gritando, interagindo, cobrando, né? Parece assim realmente muito disposto, né? Em todo lance, em toda jogada, em todo posicionamento. O Arão, que muitas vezes foi perseguido pelo torcedor rubro-negro, foi muito cobrado por ele. E o Arão jogou ali como se fosse esse primeiro volante. E ele vê uma dificuldade desse segundo volante. Ele elencou, temos tantos laterais direitos, temos tantos zagueiros, temos tantos volantes, temos poucos primeiros volantes. Ele está querendo essa figura que o Diego fez. O Diego acabou fazendo, ele falou, o Diego tentou se acertar como segundo volante. Então, taticamente, eu acho que ele já mudou o time e propõe algo diferente. Deve jogar com 2 homens na frente. Foi o Gabriel Barbosa que não foi muito bem. E o Bruno Henrique também recebeu muito pitaco de posicionamento e de movimentação. O René, aparentemente, assim, ele cobrou muito do René. Né? Acho que foi até o Vini que na transmissão falou, se bobear o Rafinha, vai acabar jogando na esquerda. Se ele não gostar do René, não gostar do Trauco, aliás, ele não esqueceu o nome do Trauco, ele falou, estamos esperando da Copa América o Cuéllar, o Arrascaeta e o lateral esquerdo do Peru. Era o Trauco. Então, por exemplo, o Arão deve perder posição como primeiro volante para o Cuéllar. Então, o Arão, para alegria de muita gente aí, talvez saia do time. O Diego deve brigar ali com a Arrascaeta. Se você joga com 3 caras nessa linha de meio campo... Ele voltou a falar, ele voltou a bater na tecla que precisa ir ao mercado. Que a gente sabe que está no radar do Flamengo é o Thiago Maia, que poderia fazer essa função. Se vai evoluir ou não é uma outra história, mas o Flamengo está no mercado. Não dá para ter uma ideia certa do time, porque muita gente ficou fora, né? O Everton Ribeiro é o cara que vai entrar... Diego Alves, a turma que ficou em suas seleções, mas a atitude, a participação dele, o entusiasmo, posicionamento, é um cara muito detalhista, é muito minucioso. Né? Tem técnico que vai lá e deixa lá o auxiliar treinando, não fala nada. Tá mal o Arão, e foi uma máxima, né? Já virou até meme, né? Tá nas redes sociais. Tá mal o Arão? Tem um funk do Tá mal o Arão. Tá mal o Arão. O carioca e o flamenguista, cara, esses caras são muito criativos, impressionantes. Já fizeram o funk Tá mal o Arão. Mas ele tá destacando ali, ele tá se referindo a posicionamento. Tá mal posicionado, é que ele não usa o posicionado. Tá mal o Arão. Mas a gente entendia nitidamente que ele estava se referindo a posicionamento. E ele falou muito, ele usou muito a expressão desequilíbrio depois do jogo, Rodrigo Bueno.
Não só do time em campo, mas do elenco, né, de uma forma geral. Tem uma coisa legal. É claro, o Jorge Jesus não está inventando a roda, né? Não é um Rinos Mitchell que caiu agora aqui, né? Embora ele seja Jesus, não caiu do céu de paraquedas aqui. Quase todos os técnicos em treinos fechados devem ter esse tipo de atitude. Né? Um treino fechado, sem imprensa, sem torcida, imagino que o técnico vai lá e tenta corrigir. Tá errado o posicionamento, faz isso, faz aquilo, toca de primeira, que foi o pedido que ele fez, um cruzamento da direita, tal. É que não é comum o que o Fox Sports fez. O Fox Sports mostrou o jogo treino, pela importância, né? Quase que uma apresentação para a torcida de verdade do Jorge Jesus, né? Todo o investimento que foi feito. Foi muito bacana a gente acompanhar treino. Hoje, quase tudo, como o Rodrigo Caio falou, quase tudo treino fechado, a gente não vê muito isso, hein? Mesmo nós jornalistas que temos prática, anos dia a dia de reportagem, né? É legal para quem está em casa. Poxa, então o Tamal Arão, em quase todo time deve ter o técnico chamando Tamal não sei quem, Tamal não sei quem, corrija aqui, acerta ali. E não vai ser sempre assim. Fox Sports, nem todo mundo vai ficar mostrando todos os jogos treinos. Você vai ter treino, ele faz muito treino fechado. Hoje a blindagem é tamanha que quando tem treino que o treinador ele sabe que ele vai pegar um pouco mais pesado, a imprensa não vai. E esse treino passou para Portugal. Ficar na sala de imprensa, não vai para o campo, não. O Jesus falou assim, você vê, o Flamengo, ele falou, o Flamengo está sendo mais falado em Portugal neste momento do que Benfica, Porto e Sport. O jogo treino do Flamengo foi exibido para Portugal. Então ele tinha noção ali de que era um momento também muito midiático, todo mundo acompanhando o trabalho dele. Bom, o Flamengo a gente sabe, né? Tá no mercado sim, busca aí segundo volante, busca zagueiro. Godin foi apresentado esse final de semana na Inter de Milão. Dependia muito da negociação que o Flamengo iniciou com o Miranda, a chegada do Godin. Chegou o Godin ao clube italiano. Pode ser que não, Miranda não. Miranda não vem. Miranda não vem. Gemerson é outra possibilidade. O Marcos Braz, em entrevista pra gente, falou, Miranda esquece. Foi muito direto, foi legal. Ele foi, Miranda esquece. Sobre o Felipe Luiz, ele chegou a dizer, né, que o Flamengo não pode ficar refém do jogador. O Arana numa entrevista pro Neto, acabou falando que quer ficar na Europa, não desistiu da Europa. Então, um plano B para o Felipe Luiz no Flamengo era o Arana. O Marcos Braz admitiu que ele vinha trabalhando com o Felipe Luiz, mas não ia ficar refém de jogador. Começou a tratar com outros jogadores. O Arana foi um. E o Arana, em entrevista semana passada... o Flamengo tem a proposta, já colocou na mesa, o jogador está ciente disso e está analisando aí outras possibilidades. Uma delas seria permanecer no Atlético, mas cada vez mais difícil essa situação. O Atlético não acena aí com o desejo de aceitar a proposta do jogador de 2 anos. O Atlético, no máximo, negocia mais 1 ano de contrato e o Felipe Luiz não quer nessas condições. Então, está em compasso de espera. O que o Marcos Braz quer dizer, não vai aguardar essa definição. Vai correr para ver se tem outras alternativas. Segundo volante, Thiago Maia é o nome mais falado. Para a zaga, Miranda e o próprio Gemerson, né? O Flamengo chegou a fazer proposta pelo zagueiro do Monte. Ficou o Gemerson, mas porque o Miranda já descartado. E tem o centroavante. Centroavante. Você tem um nome? É a novela, né? Segura aí, porque o Flamengo vai ter que voltar ao mercado, Jackson. Porque a prioridade, pelo menos a preferência ali, tá fora, né? O Flamengo pulou fora. Tá no site do Fox Sports, reportagem de ontem, domingão. Ponto final aí, né? Nessa primeira investida do Flamengo. O Flamengo entrou em contato com o presidente, né, do Rodolfo Landim, confirmou em contato com o site Fox Sports que as negociações com o Fluminense estão suspensas. Segundo o presidente do Flamengo, o clube nem chegou a fazer a segunda oferta pelo jogador, não. Ainda em contato com o foxsports.com.br, Landim disse que o atacante gostaria de defender o rubro-negro, mas que para evitar problemas com o Fluminense, o Flamengo resolveu suspender as negociações. Aquela questão de ficar bem com o vizinho, de ficar bem com o coleguinha, sabe? Evitar o litígio. Porque são parceiros hoje na administração do Maracanã e realmente teria problemas com o Fluminense. Eu gostei muito da entrevista que o Marcos Braz deu para o Fox Sports, na Gávea, porque tudo que foi perguntado para ele, ele respondeu na lata. Então eu falei, Miranda ele descartou, acabou. Não, Miranda não tem, acabou. E aí, sobre o Pedro, ele falou o seguinte, fizemos uma proposta pelo Pedro. O Fluminense não aceitou a proposta, não gostou da proposta. Aí perguntado, o Flamengo vai insistir, vai fazer uma segunda proposta? Vai aumentar? Ele falou, o Flamengo vai fazer sim uma oferta maior, uma segunda proposta, se o Fluminense permitir a negociação.
Flamengo e Fluminense são aliados no Maracanã. Temos uma boa relação com o Fluminense. Se o Mário Bittencourt acabou de assumir a presidência do Fluminense, se ele disser que não vende o Pedro para o Flamengo sai da jogada e foi o que aconteceu. Aí você imagina o outro lado. Cara, o Mário Bittencourt, o cara acabou de assumir a cadeira de presidente do Fluminense. Aí ele vende o principal jogador do time para o maior rival? Mas ele foi claro, né? Ele deu uma entrevista coletiva no fim da semana passada e ele deixou essa situação muito clara. Falou, não, olha, o Fluminense não vende o atleta. Agora, se pagarem a multa, não é só o Fluminense, 50 milhões de euros. Ninguém tem o que fazer. A questão é, quem é que vai chegar no valor da multa? 52 milhões de euros. Então, o Flamengo certamente poderia fazer uma grande oferta para o pelo mercado Pedro. internacional. Para o mercado nacional interno é um pouco menor. Mas mesmo assim é um valor que o Flamengo não ia pagar. É um mais de 100 valor milhões de reais. impossível. O Flamengo não paga. Nem Flamengo e Palmeiras conseguem praticar esses valores. Então você vê, o Flamengo hoje tem muito dinheiro, o Fluminense está precisando de dinheiro. Mas o Fluminense, se for o caso, vende o Pedro por exterior. Ô, Rodrigo, agora... O cara que pode pagar uma boa grana, mais do que o Flamengo paga. E pior, digamos assim, um suicídio político. Se o Mário Bittencourt, logo que assume, pega o Pedro e vende pro Flamengo. Quer dizer, ele não, jamais em sã consciência ele ia fazer isso. Agora, como é que fica o Pedro no Fluminense? Porque ele tem a investida de um clube que está disputando Libertadores da América, está com um novo projeto agora com o Jesus, lutando nas cabeças, e ele fica no Fluminense, vê o Fluminense esfriar o negócio. E a informação do presidente é que ele estava... O Pedro tem que focar em jogar bola, porque o futuro dele é muito promissor. Ele, antes da contusão, ele estava convocado para a seleção brasileira e tinha gente falando do interesse já do Real Madrid em cima dele. Se ele voltar agora jogando bem, pode ter seus problemas, eu não sei se ele está recebendo tudo em dia no Fluminense, mas é questão de tempo, a necessidade do clube, do Fluminense, de fazer dinheiro e o projeto de vida, de carreira do Pedro, ele vai acabar na Europa. Então, no começo o pessoal falava, o Palmeiras tem dinheiro, Palmeiras quer o Pedro. O Fluminense não precisa vender diretamente para o Palmeiras ou para o Flamengo. Com um pouco de paciência, os dois trabalhando juntos, daqui a pouco o Pedro vai estar em um grande clube europeu. E aí todo mundo vai estar feliz. O Pedro, porque vai estar jogando na vitrine maior do futebol mundial. O Fluminense, que vai ganhar um bom dinheiro, que ele ganhe, né? Porque, por exemplo, a forma que ele vendeu o João Pedro foi uma mixaria. 2,5 milhões de euros direto, fora um pouquinho mais de bônus. Vai dar 10... arrependimento, né? Então, que o Fluminense saiba vender bem o Pedro. Não perder como perdeu, por exemplo, o Scarpa na justiça para o Fluminense. Esse que é um problema. O Fluminense tem que ter recursos para não perder o Pedro de graça. Porque se deixar de pagá-lo por 3 meses, o Pedro pode se cansar de vez. Aí não dá, entendeu? Tipo o Scarpa. Olha, gente, vamos lá. Pode parecer pegação no pé, mas não é. Gente, essa nova diretoria do Fluminense, pelo menos, tem mais estofo para lidar com esse tipo de situação. Mais estofo e dinheiro. Mais estofo e recursos, até para você arrecadar. Tem mais competência. Não queria usar, mas vou usar esse termo. Tem mais lastro, exatamente. E sabem se cercar muito melhor numa situação como essa que acabaram de viver. O Pedro foi blindado pelo Fluminense. A entrevista, para mim, foi muito sintomática do Mário Bittencourt. Ele foi lá, respondeu todas as perguntas sem rodeios e foi bem claro. A situação que ele expôs no fim da semana passada é a situação que barrou o avanço do Flamengo. Porque o Flamengo tirou o time na noite de ontem. Por quê? Porque o Fluminense fincou a posição dele. E mesmo com dificuldades financeiras, vou dar meu jeito. É isso que você acabou de falar. É garantir ali a questão jurídica, para que o Pedro não tenha o que reclamar, estando como jogador do Fluminense. E vai tocando, vai ver o que vai dar ali na frente, né? Porque o Fluminense, uma hora, vai ter que se recuperar. Mais pro fundo do poço não vai chegar, né? Não, e o Fluminense, mesmo com tantas dificuldades econômicas e de elenco mesmo e tal, fez grandes jogos com o Fernando Diniz. Claro que fez. Contando com a volta do Pedro Mas bem... não é consistente, né, Rodrigo? Porque você vê no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem grandes atuações, mas não consegue escalar a tabela. Tá lá embaixo. Então, mas uma hora ganha, né? Isso pode ter um preço alto. No Brasileirão, esse uma hora ganha, Então, mas assim, se você joga bem, você tá mais perto da vitória. Sim. Então, e não é mata-mata. Jogou bem mata-mata contra o Cruzeiro, mas perdeu. Tal.
nos pontos corridos você vai acumular uma pontuação interessante. O meu único para não passar risco. O Rodrigo, o meu único senão é esse, assim, dos trabalhos do Fernando Diniz. Não é que eu esteja aqui, eu não gosto do trabalho do Fernando Diniz. Não é isso. Eu só acho que eu não vejo nos trabalhos do Fernando Diniz o plano B. Olha, da forma como eu estou jogando, não vai me dar o resultado. Vamos para o plano B? Não tem. Ele não abre mão daquele jeito, daquela forma de jogo do time, de sair jogando, bola no pé, lá de trás, passa, às vezes corre alguns riscos, mesmo perdendo jogos, não abre mão dessa característica. E isso no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, às vezes pode ter um preço alto. Jogos que você poderia estar somando pontos, você está deixando de somar. É o que eu estou dizendo. Fluminense em desempenho, por merecimento, estaria fácil hoje entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Mas qual é a realidade do Fluminense? Eu confio no trabalho do Fernando Diniz, eu acho que nos pontos corridos ele pode inclusive melhorar essa performance, porque mantendo um tipo de jogo, o time vai ficando mais ensaiado, vai cometer menos erros defensivos, que é aquela coisa de sair trocando passes com o goleiro e tal. Pegar um goleiro melhor, talvez, para o Fluminense seria interessante. Aliás, tivemos um problema no Fluminense também com o goleiro na questão de doping. E o Pedro voltando bem, imagina, ele sendo servido pelo Ganso, com o apoio do João Pedro, é um time bem interessante, acho que pode escalar posições e aí o poder de venda do Pedro vai ser maior ainda. Bom, o Pedro, pelo menos por enquanto, olha, Flamengo se retirou da negociação, vai retirar a proposta e vai ao mercado, Álvaro Loureiro, apostar no outro nome, porque o Jorge Jesus, a gente sabe, né? Ele quer o 9, ele quer o centroavante. Informações do Flamengo ao vivo no CT Ninho do Urubu. Bom dia, Álvaro Loureiro. Olá, Calheiros, bom dia para você, para o Jackson, para o Rodrigo Bueno, para todo mundo que acompanha o programa. Essa é a informação do momento, né, Calheiros, que o Flamengo acabou suspendendo essa negociação, né, na noite de domingo, inclusive uma informação trazida pelo nosso site, foxsports.com. Daniel Bocato, nosso colega, conversou com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e ele confirmou que suspendeu a negociação. E aí não é nenhuma questão financeira, não é nem a vontade do Pedro de se transferir ou não para o Flamengo. O Flamengo entende que nesse momento precisa preservar essa boa relação que existe entre os clubes, que desde abril, inclusive, administram de forma conjunta, né, o Maracanã. Então o Flamengo não quer criar nenhuma rusga com o Fluminense por conta dessa negociação. A ideia era aumentar a proposta, fazer uma segunda proposta, aí girando na casa de 12 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Pedro, que é a parte que o Fluminense tem do jogador, a outra parte é do ArtSul, mas agora o Flamengo entende que não é o caso de fazer essa segunda proposta para preservar essa boa relação. E como é um pedido do técnico Jorge Jesus, ele gosta de jogar com esse jogador de referência no ataque, esse número 9, né, de característica mais fixa ali na frente. A gente aguarda agora para saber quais serão os próximos passos do Flamengo. Continua no mercado, continua em busca desse jogador. No jogo treino contra o Madureira, ele tinha ali 2 jogadores mais adiantados, o Bruno Henrique e o Gabigol, mas nenhum dos dois tem essa característica que o Jorge Jesus busca, né, de um centroavante mais fixo, de um número 9, com características mais tradicionais, digamos assim. Então o Flamengo deve continuar no mercado em busca agora de outras opções, já que nesse momento o Pedro se tornou uma carta ali fora do baralho. Claro que no futebol tudo é dinâmico, tudo pode mudar, mas nesse momento essa é a postura do Flamengo. Só para a gente trazer informações dessa segunda-feira aqui no CT Ninho do Urubu, viu, Calheiros? A novidade por aqui é a presença do Arrascaeta, o uruguaio que foi eliminado aí da Copa América no último sábado no jogo contra o Peru, já se reapresentou aqui ao Flamengo, já vai passar a trabalhar normalmente aqui sob os comandos do técnico Jorge Jesus, uma peça importante aí para a gente saber onde o Jesus pensa em encaixar o Arrascaeta nesse time do Flamengo, se pensa em encaixá-lo na equipe titular. O outro jogador que também já foi eliminado da Copa América com a seleção colombiana, o Cuéllar, jogador que vinha sendo titular na primeira metade de 2019, ele não vai se apresentar ainda, vai se apresentar na próxima quarta-feira, fez um acordo aí com o Flamengo, então na próxima quarta-feira o Cuéllar é aguardado aqui no CT Ninho do Urubu. A gente está esperando a liberação
pessoal já liberou, né? Daqui a pouquinho, então, a gente vai acompanhar uma parte do treinamento, do trabalho do técnico Jorge Jesus aqui no campo principal do CT. E eu volto a acionar vocês daqui a pouquinho, então, tá certo, Calheiros? Pra gente mostrar um pouquinho dessa atividade dessa segunda-feira, semana começando pro Flamengo, mais uma semana da intertemporada rubro-negra, tá certo? Combinado, olha, quando você estiver posicionado lá dentro, então, Álvaro, a gente quer ver sim um pouquinho desse treino aí do Jorge Jesus, iniciando aí mais uma semana de trabalho. Assim que você tiver condições, só chamar e a gente retorna ao CT. Obrigado, Álvaro Loureiro. Informações importantes, né? Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.